Agora a gente muda de assunto, a gente está aí na Semana da Criança, então a gente vai fazer um alerta muito importante sobre a saúde dos pequenos. Gente, os casos de miopia dispararam nos últimos anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2050, metade da população mundial vai ter miopia. E a pandemia piorou muito a situação. Um estudo publicado por uma das principais revistas científicas revelou que durante esse tempo a miopia cresceu 40% em crianças e jovens de 5 a 18 anos na América do Sul. E tem um detalhe, as crianças estão ficando míopes cada vez mais cedo. E o uso excessivo de quê, gente? Dispositivos eletrônicos é apontado pelos médicos como o principal fator para o aumento dos casos. E como você sabe, toda terça-feira a gente traz um tema de saúde para debater aqui no Fala Espírito Santo. Aí, dia 12 agora, também é o Dia Mundial da Visão. E como a gente também está na Semana das Crianças, bora fazer esse alerta, então, no nosso quadro E aí, doutor? Porque eu sei que tem muito pai e muita mãe em casa dizendo assim agora, tá, mas é impossível afastar as crianças das telas. Ok, a gente sabe que é difícil. Mas pequenas mudanças podem sim fazer a diferença. Vem cá, participa comigo aqui no nosso estúdio. Eu recebo a doutora Valéria Schiffler, ela que é oftalmologista. Obrigada pela sua participação. Obrigada. E também a Renata Romano, que tem 2 filhas que usam óculos desde os 5 anos. É isso, Renata? Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho a Lavínia, de 14 anos, e a Olívia, de 8. Ambas usam óculos. E tem um grau elevado de miopia. Como é que você percebeu? Quais eram os sinais que elas estavam apresentando para você levá-las ao médico? Na verdade, eu percebi por acaso. A Lavínia tinha 5 anos quando ela deixou cair uma maquiagem no olho e eu levei ela, irritou muito, e eu levei e aproveitei para fazer, que eu não tinha feito ainda exame nela. E aí aproveitei que aconteceu isso e fiz o exame. E aí veio a surpresa? Foi, porque ela não apresentava dor de cabeça, não apresentava, e já estava um grau elevado. Na época já estava quase 3. Olha isso, doutora Valéria, pode acontecer isso da criança, às vezes nem expressar nenhuma queixa a respeito da dificuldade de enxergar ou até mesmo de forçar os olhinhos ou uma dor de cabeça. Pode acontecer dessa forma? Boa tarde. Boa tarde. Pode sim. Infelizmente, as crianças menores, elas têm, a vida delas é muito próxima, né? Então, tudo delas é muito perto. Elas, depois da idade da alfabetização, quando começa a ter na sala de aula a distância da professora, do quadro, que aí elas podem começar a se manifestar. Mas antes não. Até os 4 anos, elas estão brincando perto. Então, a visão do míope para perto é muito boa. O míope, ele não... depois... Essa quantidade de graus aqui assusta, né? 3, é isso? Foi isso? Era 2,5, 2,75, eu não lembro ao certo, mas já era alto, assim, né? E ela não apresentava nenhuma dificuldade, não vinha com nenhuma reclamação. Qual foi a sua reação na hora? A gente ficou bem assustado, meu marido ficou bem assustado mesmo e chateado, assim, sabe? Da gente não ter visto antes, se teria sido melhor se tivesse visto antes disso. Tem alguma idade, doutora, para a gente já começar a fazer os exames de vista com a criança? Sim, claro. É fundamental o primeiro exame de vista do bebê logo que nasce, para fazer o teste do olhinho, para poder diagnosticar doenças na retina. Nessa ocasião, a gente já pode também fazer uma refração na criança. Mas vai ter grau, ali a gente não se preocupa muito. A gente até espera que tenha um grau positivo de hipermetropia. Mas quando está muito baixinho o grau da hipermetropia ou zerado, já pode estar alertando que vai ser um grau negativo, que é o grau da miopia. Então a gente nem gosta muito quando encontra, ai que bom, não deu grau nenhum. Não é bem assim. Do 0 aos 4 anos, normalmente a criança tem que ter um pouquinho de hipermetropia. Então tem que fazer a primeira consulta de vista do 0 aos 6 meses, preferencialmente, fazer fundo de olho e depois, aí semestralmente, se tiver algum problema, ou anualmente, se não tiver, até os 7 anos, onde é totalmente estimulada a visão da criança. Se a gente estiver nessa idade de 0 a 7 anos, a identificação
de um problema de visão. A gente pode entrar com tratamento, igual a Renata já fez, iniciou o tratamento da miopia com as crianças dela. Se tiver um olho enxergando melhor do que o outro, um olho teve grau, um olho zerou, outro não, começa a ter o olho preguiçoso, a miopia. Então, a gente tem que entrar com óculos e com tampão. Então, é fundamental, na primeira infância, o exame ocular. Sim. E os pais que vão tardando esse tratamento, quais são as consequências que isso pode ir trazendo, né, ainda pior para a visão da criança? Pois é, porque isso a gente às vezes encontra no consultório. Ah, não, deixa para lá, vai usar óculos, mas eu não vou fazer, tem tratamento, mas vou deixar. Qual o problema de usar óculos? Lá na frente todo mundo vai usar óculos mesmo, quando for mais velho vai usar óculos. Esse não é o problema. O que a gente tenta conscientizar as pessoas é o seguinte: uma criança míope é uma criança que tem a anatomia do olho dela diferente. É um olho comprido, é um olho grande, porque a miopia é um olho grande. Então, se é um olho grande, ele está mudando a anatomia dele, pode ter consequências um adulto com baixa visão. Por quê? Porque pode ter um descolamento de retina lá no futuro, pode ter um glaucoma, uma degeneração na mácula, que são as regiões nobres da visão da gente. Então, o tratamento precoce, sim, é fundamental. E no caso da outra mais nova, até então estava contando da Lavínia, como é que é o nome da caçula? Olívia. Da Olívia. E no caso da Olívia, como é que você descobriu? Aí a Olívia eu já levei para fazer o exame. Depois né? da experiência com a mais velha, né? E aí, logo também apareceu também, não teve reclamação também não. E já foi logo de primeira? Já foi 1 e pouco já. E qual foi sua reação de novo? Falar, as duas são míopes? O meu esposo é míope também. Então, a gente achou que tinha relação, né? Existe, doutora, essa relação genética? Claro. Quando os pais são míopes, assim, a chance da criança ser míope dobra, entendeu? Agora, na pandemia, a gente viu, né, que o hábito de usar celular, de usar as telas, né, a televisão, o tablet, o computador, esse hábito ficou ainda mais evidente, ficou ainda mais praticado, né? Assim, as crianças começaram a usar mais depois da pandemia. Aconteceu isso também na sua casa? Acontece, eu acho, estava até comentando com a doutora Valéria, que além de lazer, o lazer a gente ainda, eu acho que consegue controlar, né? Um joguinho, uma rede social, só que a escola também tem muita atividade. Né? O celular ela teve que ter para atividades da escola, agora o tablet. Então, elas precisam também, mãe, eu preciso estudar, mãe, isso está no computador, isso está na tela. Então, elas têm ali, tudo que elas precisam fazer está ali. E aí, doutora? Vamos lá. Então, já disse a mãe aqui que tem, além do lazer, além do joguinho, né, tem também o conteúdo digital da escola. Isso. Qual é a limitação de tempo? Como que a gente dosa? Isso é bem complicado, porque parece que a gente é o vilão da história, né? O pai é o vilão, a mãe é a vilã, e quando vai lá no médico, aí o oftalmologista fala que tem que restringir. Eles querem quase voar no pescoço da gente dentro do consultório. Mas é tudo conversado, tudo tem que ser muito bem explicado, porque essas crianças, elas são muito espertas, elas entendem tudo que a gente fala mesmo. Então, tem que ter o limite. Foi considerado, num congresso que teve na Holanda, se eu não me engano, faz 2 anos, que um padrão regular para estímulo da visão, para não piorar tanto a miopia, seria 20 minutos de tela com 20 minutos de pausa. 20 minutos de tela, 20 minutos de pausa. O ideal seria 20 minutos de tela, você levanta, é o que eu falo com eles, vai lá na janela, vai olhar, vai contar quantas pessoas passaram na rua, vai lá, levanta um pouquinho, vai no banheiro, vai beber uma água, para olhar um pouquinho para longe e tirar o excesso de fadiga que gera no olho do foco para perto. Então, já vai ajudando. A cada 20 minutos ter uma pausa pequena que seja, ajuda bastante, porque a gente sabe, igual o Renato falou, a escola hoje demanda muito tecnologia também. Então, eles são uma nova geração. A gente tem que aprender que com essa nova geração mudou, a gente tem que se adaptar. Olha só, tem uma pergunta aqui no nosso Facebook, a Renilma Souza quer saber, a criança que fica forçando a vista para escrever, tem que ir logo ao oftalmologista? Segura a resposta, já a senhora vai dar, porque antes a gente vai ver aí um vídeo que a Nayara mandou pra gente. Ela percebeu que a filha dela precisava de um óculos quando passou a ter dificuldades em atividades rotineiras. Vamos ver. Eu sou a Nayara, mãe da Laura. A Laura já usa óculos há 1 ano e meio, mais ou menos, né? A gente descobriu a necessidade que ela precisava de usar óculos
quando ela começou a reclamar que ela não conseguia interagir com as atividades do quadro, ela não conseguia enxergar o que a professora escrevia no quadro. Aí ela assistia televisão, ela reclamava, né? O celular sempre muito perto da visão. E aí a gente fez os exames e detectou que ela precisava realmente usar óculos. Então agora precisa até fazer uma revisão novamente, né? E continuar todos os anos. Ela tem miopia e astigmatismo, né? Que é o mesmo grau que eu. Obrigada pela sua participação. Doutora, além dessas atividades rotineiras, o que mais que a gente pode observar na criança, igual foi a pergunta aqui da Renilma, né, que ela tem observado que alguma criança que faz parte ali do ciclo dela tem tido dificuldade, está forçando a vista, né? Quais outros sinais que a gente percebe na criança? A gente sempre pergunta para a mãe ou para o familiar que leva, uma avó, às vezes crianças ficam muito hoje com as avós também. E as próprias avós ou a familiar que está junto falam assim, eu percebo que para assistir a televisão, ela levanta do sofá e vai pertinho da televisão, lacrimejar, esfregar a mão nos olhos com muita frequência e desinteresse nas atividades. Assim, na escola não tem interesse de ficar prestando atenção, aí às vezes é dita até como uma criança com rótulos, né, com TDAH e tudo, às vezes, na verdade, ela só não está enxergando. E por isso ela não está com atenção naquilo que ela não está vendo. Então, não é que ela tenha alguma doença grave. Faz uma consulta antes de dar um diagnóstico desses aí, né? Agora, já que a gente está nessa Semana Mundial da Visão, vamos fazer um alerta não só para as crianças, não, para nós adultos também. Depois do marido e das duas filhas que precisaram e precisam, né? Já está usando agora. Já está usando, Renata? Já. Mas foi depois deles? Foi. Isso te abriu um alerta também? Sim. E você já está com o quê? Qual foi o seu diagnóstico? Muito pouco de miopia. Miopia também? Também. E aí você já tinha percebido alguma dificuldade? Quais foram os principais sintomas? A gente vê que começa a embaçar um pouquinho de longe, né? E aí percebe que também precisa fazer o exame. Doutora, é verdade que depois dos 40 anos, reza a lenda, que todo mundo vai ter um problema de vista, é verdade isso? Vira a chave, tá? Vira a chave, vai todo mundo usar um óculos para descanso, depois para leitura. É a presbiopia. E, de fato, as telas podem antecipar esse prazo? Sim, é verdade. Tá? Então, tem o efeito de acomodação da nossa lente natural, que é o cristalino. Tá? É o cristalino que está dentro do olho da gente que faz a acomodação da visão para perto. Isso aí, essa dificuldade de acomodação do cristalino, que começa lá pelos 40 anos, que daria a presbiopia. Com hoje essa fadiga, devido ao excesso de uso de tela, computador, todo mundo trabalha numa tela hoje para tudo. Realmente, essa fadiga acelerou a presbiopia. Hoje estamos os presbitas jovens, que a gente fala. E aí, no caso, para adulto, né? Você já disse que para criança é importante fazer um intervalo de 20 em 20 minutos. E para adulto, qual é a recomendação em relação ao uso das telas? Eu falo a mesma coisa, 20 minutos e fecha o olho. Quem às vezes trabalha no computador, advogado, professora corrigindo prova, lendo texto, 20 minutos, fecha o olho um pouquinho, olha para a porta, conta até 20 e volta também a visão para o foco de perto. Tá? Perfeito. Eu tiro o celular. Você consegue ter esse controle, né? Eu tiro quando chega da escola, falo agora, espera um pouco, vai estudar pelo livro, pelo caderno, e aí depois, mãe, preciso, aí eu libero. À noite, volta para o meu quarto. É isso aí, tem que estar em cima, né, mãe? Se deixar por conta... E eu falo, filha, é pro seu bem, não é castigo, mas você sabe que não pode, porque hoje ela tem 9 graus, né? 9 graus. E isso é quem? A Lavínia ou a Olivia? mais velha. A Lavínia. É. Então, tá vendo, gente, a importância da gente estar aqui fazendo esse alerta. Eu só vou ler o comentário rapidinho aqui da Áurea Cristina. Ela diz, boa tarde, eu descobri sem querer que minha filha tem uma bactéria na retina e ela perdeu praticamente uma visão. Por isso é importante levar ao oftalmologista, descobrir pelo modo que ela escrevia na escola, gente. Olha aí a importância de fazer esse alerta. Obrigada, doutora Valéria. Obrigada também, Roberta. Renata. Dê um beijo nas meninas, tá?